Glórias a Deus. Aleluias. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver, aleluias. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no seu rosto, fui perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Aleluia, eu te convido nessa manhã a se despedir de tudo aquilo que te atrapalha de sentir a presença do Espírito Santo. Aleluia. Se entregue por inteiro nessa manhã. Ofereça o seu melhor para o Senhor. Aleluia. A sua melhor adoração, o seu melhor glória a Deus, o seu melhor aleluia, como se hoje fosse o último dia da sua vida. Ofereça tudo que você tem aos pés do Senhor. Aleluia. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor nessa manhã. Aleluia. Só tu, Senhor, és merecedor de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Os nossos pastores estão em viagem para o Brasil e eles me confiaram nessa manhã de trazer a palavra do Senhor. Confesso que estou um pouco nervosa. Os irmãos têm um pouco de paciência comigo, mas é tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Eu convido a todos para abrir a palavra do Senhor
no livro de Marcos, capítulo 14, e o versículo 3. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Aleluias. Glórias a ti, Senhor. Eu te louvo e te exalto, Espírito Santo. Aleluias. Amém? Quantos acharam? Glória a Deus. Vamos ler então a palavra do Senhor. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês. Quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o teu nome, Jesus. Então a palavra nos conta que Jesus estava em Betânia, comendo na casa de Simão o leproso. Certamente Simão ofereceu essa comida, esse momento de ceia para o Senhor Jesus, em forma de agradecimento pela cura dele. E naquele ambiente Jesus já estava reclinado à mesa, comendo. E de repente entrou essa mulher na casa de Simão, sem ser convidada. Aqui eu abro um parênteses. Para ser um adorador, para adorar ao Senhor, você não precisa ser convidado. Você adora em qualquer momento do seu dia, em qualquer lugar do seu dia, em qualquer ambiente. O verdadeiro adorador adora ao Senhor em espírito e em verdade. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Deus procura nessa terra os verdadeiros adoradores. Quem é o verdadeiro adorador aqui nessa manhã? Aleluias! E se o Senhor procura os verdadeiros adoradores, é porque tem os falsos adoradores. Amém? E nessa manhã a gente vai meditar na palavra do Senhor, aleluia, sobre isso. E a palavra do Senhor nos diz que essa mulher entra pela casa e quebra o alabastro e derrama o perfume de nardo puro aos pés do Senhor. Na verdade, na cabeça do Senhor, e o perfume cobriu todo o corpo do Senhor Jesus. E todos ficaram espantados, ficaram criticando aquela mulher, porque o nardo era um perfume muito raro, muito caro na época. O nardo, ele era cultivado nos altos das montanhas do Himalaia, 3.500 metros de altura. Imagina o valor que esse perfume tinha, a dificuldade que era para fabricar esse perfume. Porque naquela época não tinha a tecnologia de hoje, né? Que hoje simplesmente a gente vai na loja, compra um perfume e usa e tal. Naquele tempo era muito caro. Tanto que esse perfume a pessoa não comprava de uma vez só. Ela comprava de pouquinho em pouquinho e enchendo esse alabastro. Esse alabastro era feito de uma pedra como um mármore. Era um vaso muito bonito. E no gargalo desse vaso tinha apenas um furo. Imagina, para ela derramar todo o perfume, ela era obrigada a quebrar esse vaso. Ela não podia simplesmente derramar no Senhor, porque ia cair gota a gota. E ela queria dar o seu tudo para o Senhor. Ela queria dar o seu melhor para o Senhor. E eu te convido nessa manhã a oferecer a Deus o seu tudo sem reservas.
Faça como aquela mulher, que ela não olhou o valor do nardo, do perfume. Ela não se importou com o valor do perfume, porque a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, ela é mais valiosa do que tudo nesse mundo. Aleluia! Porque o homem sem a presença do Espírito Santo, ele não é nada. Ele é como esse alabastro. Imagina se não tivesse nada nele. Seria somente uma peça decorativa. Ele não teria valor algum. O precioso era o que estava dentro. Aleluia. É assim como nós. A gente pode vir todo arrumado, todo bonito para a igreja. Mas se estivermos vazio, se não tivermos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, a essência do Espírito Santo dentro de nós, de nada vale. Esse corpo um dia vai morrer, vai descer à sepultura. E o que nós fizemos para o Senhor? Essa manhã é uma manhã de meditação, para que você pense: o que eu estou fazendo para o Senhor? Será que realmente estou dando o meu melhor? Aleluias, aleluia. Eu já sinto a presença do Senhor nesse lugar. Desde o começo dos louvores eu já senti a presença dele, aleluia. E eu te convido nessa manhã a fazer o mesmo. Abra os teus olhos espirituais e veja o que o Senhor está fazendo em nosso meio, aleluia. Eu creio que vidas nessa manhã vão ser curadas em nome de Jesus. Que almas aflitas encontrarão nos pés do Senhor Jesus o alento, o conforto que elas precisam. Aleluia. Eu não conheço a tua necessidade, eu não conheço o teu problema, mas eu te convido a colocar aos pés do Senhor nessa manhã, pois Ele entende o teu coração, Ele entende a tua vida, Ele contempla os teus passos, aleluia. Ele contempla os nossos pensamentos. O homem pode não ver, mas o Senhor vê todas as coisas em nome de Jesus, aleluia. Espírito Santo de Deus, louvado, engrandecido seja o teu nome, aleluias. Santo é o nome dele, aleluias. Esse nardo puro, esse óleo, ele valia mais de 1 ano de trabalho. Imagina, gente, o valor desse óleo. Aleluia. Esse texto nos revela alguns segredos espirituais que eu quero passar para todos nessa manhã, aleluia. Glórias a ti, Jesus. Ela foi ao encontro do Senhor Jesus cheia de gratidão. Ela sabia que a fragrância do perfume ia se acabar, podia até se acabar, mas o incenso da adoração dela, o Senhor ia receber e nunca iria esquecer aquela atitude que ela fez. Tanto que o Senhor falou ali no versículo 9, que essa mulher, em verdade lhes digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. E eu digo a vocês que nessa manhã, dia 20 de abril de 2025, está se cumprindo mais uma vez o que o Senhor falou, a profecia que o Senhor disse, que ela está sendo lembrada nessa manhã, aquele ato de gratidão ao Senhor, aquele sacrifício que ela fez, pois aquilo poderia custar muito caro naquela época, mas ela não se importou com o valor do perfume, pois aquele ato valeria muito mais para ela naquele momento, aleluia. Eu meditando na palavra do Senhor, eu pude observar 5 coisas, 5 lições que esse texto me mostrou. Ela quebrou, em primeiro lugar, a religiosidade, aleluia. O vaso tinha um perfume muito caro. Para tirar o perfume, tinha que quebrar o vaso, assim como eu falei para vocês. E eles criticavam muito a forma dela adorar a Deus. Eu digo a você nessa manhã, não importa se teu irmão te critica, porque aquele irmão ele faz muito barulho para adorar o Senhor. Ele grita, ele bate palma, ele corre.
Assim como criticaram aquela mulher, hoje em dia tem os críticos também no nosso meio. Mas não se importa com as críticas. Não se importe com as críticas. Porque é o seu momento de adoração. É o seu momento de sacrifício ao Senhor. Aleluia. Em 2 Samuel, capítulo 6, Davi trazia a arca da aliança para Jerusalém. E o povo estava alegre. Davi estava feliz, mas Mical o criticou, desprezou a conduta de Davi. Quando o viu dançando daquela forma, ele estava coberto por apenas uma túnica. Aqui eu abro um parênteses. Tem gente que usa capa de adorador, sapato de adorador, perfume de adorador, mas não é adorador. É só a aparência de adorador. O verdadeiro adorador, ele veste, como Davi, ele se veste apenas com uma túnica, porque ele é transparente. As pessoas olham para ele e já vê o brilho do Espírito Santo nele. Já vê a presença do Senhor na vida dele. Aleluia, Jesus. Adorar em espírito e em verdade são os adoradores que o Senhor procura. Então adore a Deus com o seu corpo, com suas mãos, com a sua voz, com as suas palmas, com a sua alegria. Aleluia. Porque é assim que o Senhor se agrada. Sem reservas, sem preconceitos. O Senhor, Ele te contempla por dentro e por fora. O homem pode até enganar os outros. Vestir uma capa, uma vestimenta, um disfarce, mas o Senhor contempla todas as coisas. Aleluia. A segunda lição que eu aprendo com esse texto, aleluia. Ela quebrou a hipocrisia naquele momento. Aleluia, Jesus. Porque Judas naquele momento se indignou. Mas como? Ela quebra esse vaso, esse perfume tão caro. Que desperdício! Podia pegar esse perfume e vender e dar para os pobres. Mas o Senhor falou naquele momento: deixem essa mulher em paz, porque vocês estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês. E quando quiserem, pode fazer-lhes o bem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. É uma palavra para a gente refletir. Aleluia. Assim como eu disse no começo. Adore ao Senhor como se fosse o último dia da sua vida. A gente não sabe o que pode acontecer ali fora, acontecer amanhã. Eu creio na palavra do Senhor. E o Senhor um dia vai voltar a essa terra para buscar o seu povo. Mas o Senhor pode voltar para o Senhor para ti daqui a pouco. Você pode descer a sepultura daqui a pouco. E o que você ofereceu para o Senhor? Como está a sua vida espiritual perante a presença do Senhor? Aleluia. Em terceiro lugar, aquela mulher só era comprometida com os valores espirituais. A atitude dessa mulher nos mostra que seus valores espirituais não estavam comprometidos com os bens materiais. Ela não se importou com o valor. Ela se importou com o ato de adorar ao Senhor. Aleluia. O importante era ungir Jesus. Ela se desfez do vaso, mostrando que Jesus era muito mais valioso do que 300 denários. Aleluia. E em quarto lugar, aquela mulher foi até Jesus com a sua natureza pecaminosa. Quem não tem pecado? Que atire a primeira pedra, o Senhor falava para aquela mulher. Nós não precisamos esperar estar perfeitos para entrar na presença do Senhor. Ele nos aceita da maneira que a gente está. E o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado. O Espírito Santo de Deus nos transforma a cada dia. Eu te digo, mas eu não vou me batizar porque eu não estou perfeita, porque eu tenho falhas. Todo mundo tem falhas. Só o Senhor Jesus era perfeito. Transforma a cada dia. Assim como aquela mulher tinha os seus erros, os seus pecados, assim como nós.
Ela não focou no pecado, ela focou na adoração. Ela focou em oferecer o melhor para o Senhor. Aleluia. Em quinto lugar, aquela mulher soube tocar o coração de Jesus. Aleluia. Ela sabia que para tocar o coração de Jesus, antes ela precisava quebrar o seu coração. Se você tem um coração de pedra, um coração com mágoas, um coração com ressentimentos, eu te convido nessa manhã a quebrar esse coração e pedir ajuda por Espírito Santo de Deus, te auxiliar nesse momento. Pois a gente tem que se entregar ao Senhor de coração aberto, sem ressentimento e sem mágoas, sem tristeza no coração, de coração puro na presença do Senhor. O nardo derramado representa a nossa gratidão, a nossa vida, o nosso coração, o nosso sacrifício. O nardo era puro, significa que devemos ter pureza no falar, pureza no agir, no pensar, no reagir. Sermos transparentes da presença do Senhor. Se despir de tudo. Se entregar de corpo, alma e espírito na presença do Senhor. Esquecer os problemas, esquecer tudo que há nesse mundo. Pois o Senhor disse na sua palavra que no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, pois eu venci o mundo e vós vencereis também. Aleluia! Eu te louvo, Jesus, pela tua igreja. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Esse ato de ungir o corpo do Senhor foi muito importante. Porque lá no capítulo 16 de Marcos, na ressurreição de Jesus, 3 mulheres foram ao túmulo pela manhã. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. Elas compraram óleos aromáticos para ungir o corpo do Senhor. Essa mulher a qual eu preguei, do alabastro, ela se antecipou a ungir o corpo do Senhor. Ungiu ele em vida. E isso é muito importante. Por quê? No verso 8 e 9, aqui o Senhor disse: Jesus disse para todos que estavam na sala, ela fez o que podia. Ela se antecipou a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Jesus só irá elogiar nossa atitude de adorador se um dia tivermos a coragem de fazer o que aquela mulher fez. De adorarmos Jesus como ela adorou. Aleluia. Se antecipar é fazer antes. Adorar o Senhor, louvar o Senhor depois que o mar se abriu é fácil. Eu quero ver adorar e louvar o Senhor antes. Quando você olhar e ver aquele mar fechado e os teus inimigos atrás de você. Adorar o Senhor depois de ser curado é fácil. Eu quero ver você adorar o Senhor como fez Jó. No momento da sua enfermidade. No momento que ele mais precisava do Senhor. Ele adorou ao Senhor em espírito e em verdade. Adorar o Senhor depois que o filho volta para a igreja do Senhor. Que sai do mundo de pecado. É fácil. Eu já falo por experiência própria. Eu quero ver você orar pelo seu filho, louvar o Senhor, já agradecendo ao Senhor pela salvação da sua casa. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos louvar hoje. Vamos adorar hoje. Vamos agradecer hoje. Crendo que o milagre irá acontecer. Eu vou contar um pequeno testemunho para vocês entenderem o que eu estou dizendo agora. O meu filho, alguns conhecem, Caleb, 18 anos, saiu de casa dia 16 de outubro do ano passado.
A gente já havia passado por muitos problemas, muitas dificuldades, muitas lutas. Só alguns irmãos sabem o que a gente passou. E ele ficou 4 meses fora de casa. Sem ver ele. Eu não via ele. Sem contato algum. E um dia, eu já tinha esvaziado o quarto dele, já tinha tirado as coisas dele. Porque, eu achava que ele não ia voltar mais. Mais uma bela segunda-feira no meu dia de folga. Como todas as segundas eu dou uma limpada melhor na casa. Eu pensei assim, o Espírito Santo me impulsionava. Arruma a cama dele, coloca o lençol na cama dele, porque eu tinha tirado tudo. O quarto estava nu, não tinha nada. Só tinha o colchão, a cama, o sofá, as coisas dele, assim, o guarda-roupa, nada dele. Estava tudo encaixotado, não tinha nada. Eu peguei, coloquei o lençol na cama. E eu determinei, eu estava sozinha em casa, só eu e o Espírito Santo. Eu vou arrumar o quarto do meu filho, porque ele vai voltar em nome de Jesus. E eu comecei a declarar sobre a cama dele. Eu comecei a declarar pelo quarto, eu comecei a louvar ao Senhor. E entrou uma paz tão grande no meu coração. Parece assim que eu já estava vendo ele voltar. Irmãos, 1 semana depois, o meu filho volta para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Eu não sei a tua dificuldade, eu não sei se você está enfermo, eu não sei o que se passa com a sua vida, mas eu te dou um conselho nessa manhã. Louve, adore ao nome do Senhor. Não importa as circunstâncias, não importa o que vão dizer de você. Ah, essa mulher louca, ela está adorando ao Senhor, mas não vê o milagre. Eu não entendo essa mulher. Isso se chama fé. Adorar o Senhor em meio às dificuldades. Certo que lá na frente o milagre vai acontecer. E eu creio em nome de Jesus que um dia, que o Senhor sabe o dia, eu não sei, mas eu anseio no meu coração. O meu filho, em nome de Jesus, vai entrar por essa porta e vai voltar para os caminhos do Senhor em nome de Jesus. Amém? Eu convido a todos para se pôr de pé. Vamos louvar ao Senhor. Aleluias. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. Vamos louvar o mesmo hino que eu estava louvando aquela hora. Eu senti no meu coração. Eu ia louvar só no começo, mas eu senti fortemente o Espírito Santo tocar no meu coração de louvar novamente. E eu te convido nessa manhã a quebrar o seu vaso de alabastro. Derrame aos pés do Senhor a tua adoração. Derrame aos pés do Senhor o seu melhor, o seu sacrifício. Aleluia, Espírito Santo de Deus, eu te adoro, Jesus. Aleluia. Pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver, receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Aleluias. Basta olhar no seu rosto. Fui perdoada logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Derrame nessa manhã.
Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro o meu, quebra o seu vaso nessa manhã. Derrame aos pés do Senhor o seu melhor a tua melhor adoração, o teu melhor glória a Deus. Levante as suas mãos, adore ao Senhor. O verdadeiro adorador adora o Senhor em espírito e em verdade. Adore ao Senhor com teu coração aberto. Aleluia. Só tu, Senhor, és merecedor de toda honra e toda glória, Jesus. Aleluia. Aos pés do meu amado, e não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais, e não importa o preço, tu és mais valioso, Senhor. Aleluia, tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Eu quebro o meu vaso, aos seus pés é o melhor lugar, Senhor, que o homem pode estar. Aos seus pés, Senhor, é o único lugar que ninguém pode nos tirar. Da tua presença, Senhor, ninguém pode nos tirar, Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Vai quebrando o teu vaso aí. Vaso é adoração. Jesus chegou na casa daquela mulher. Aquela mulher não olhou para a sua irmã. Aquela mulher não olhou para nada. Ela só disse: eu tenho que entregar o melhor que eu tenho. Como era de costume, só se ungia quando estava morto. Ela disse: não, eu vou ungir quando ele estiver vivo. Eu vou me antecipar. Eu quero te dizer nessa manhã, eu não sei qual é o teu problema, a tua dificuldade, mas eu te convido a te entregar, porque ele vive. Ele vive, ele vive. Vai sentindo a presença dele aí. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta o toque dele, sinta a cura, sinta a restauração, sinta o renovo nessa manhã. Apresenta diante dele, oferece, se antecipa. Aquele que se antecipa recebe algo a mais do Senhor. Por aquela mulher ter se entregado melhor, ter se antecipado, a história dela é contada até hoje. Eu quero te dizer, você que faz algo melhor para o Senhor, a tua história é contada diferente. Satanás não vai destruir a tua casa, Satanás não vai destruir os teus negócios, porque você entendeu nessa manhã que você vai entregar o melhor, você vai se antecipar. Talvez Satanás até preparou estratégia para destruir a tua casa, para destruir tudo aquilo que você projetou diante do Senhor, mas eu quero te dizer, você vai se antecipar,
Você vai se antecipar e vai entregar tudo. Jesus é suficiente em nossas vidas. Jesus é suficiente em nossas vidas. O melhor carro não paga o que Jesus fez. A melhor casa não paga o que Jesus fez. A melhor roupa de grife não paga o que Jesus fez. Ele vive. Ele vive. A melhor riqueza desse mundo, a pedra mais preciosa, não consegue pagar o preço que Jesus pagou por ti. Ele conta contigo. Ele conta contigo. Ele só está esperando você entregar o seu melhor. A partir do momento que você se esvaziar diante do Senhor, te prepara para ser usado, te prepara para Deus te usar para libertar vidas, te prepara para Deus te dar talentos, te prepara para Deus te dar dons espirituais, porque Ele conta contigo e a tua história será contada para a honra e glória de Jesus. Levanta tua mão e fecha os olhos. O Espírito Santo me diz que tem mulheres que chegaram aqui e precisam de algo da parte do Senhor. Há um bloqueio na mente, há um bloqueio na alma, mas o Espírito Santo te toca nessa manhã. Tu serás como aquela mulher. Tu serás como aquela mulher. A tua história não vai terminar desse jeito. Satanás não vai destruir a tua casa, não vai destruir os teus filhos, não vai destruir o teu esposo. Deus manda te dizer que haverá uma nova história a partir do momento que você se esvaziar. Enquanto louvor, enquanto você vão louvando, você vai dizendo: Jesus, eu quero me esvaziar, eu quero entregar tudo, é tudo. Eu não preciso de mais nada, eu só preciso da tua presença. Eu só preciso de ti. Pode me tirar tudo, mas não me tira a tua presença. Eu vou dar alguns minutos para você adorar e conversar com Ele. Se você sentir vontade de abraçar o irmão do lado, abrace ele. Com uma voz profética, diga: vai mudar a tua história. Vai mudar a tua história. Se você vê esse irmão do lado aí que está chorando, ele só precisa de um abraço. Ele só precisa sentir a presença de Deus. Obreiros, pode abraçar. Você que é um homem ou mulher de Deus, nós somos uma família. Só diga para ela: a tua história não vai acabar assim, porque Jesus está vivo. Teve sexta-feira do Getsemane. Sexta-feira é o dia que se fala: passa de mim esse cálice. Eu já não suporto mais. Mas chega o sábado. Sábado é o dia que, do silêncio, o sepulcro está fechado. Há um silêncio na cidade. Talvez a tua história chegou no silêncio. Deus não fala mais, o céu está cerrado. E você está se perguntando nessa manhã: eu já chorei muito, eu já sofri muito, mas agora há um silêncio. Mas eu quero te dizer: domingo está chegando. Domingo está chegando. Domingo é o domingo que Ele ressuscita. Domingo é o
domingo que as mulheres vão no sepulcro e o anjo vai dizer: ele não está aqui, porque ele vive, ele ressuscitou. Não vai terminar dessa maneira. Jesus vive para trazer vida, e vida com abundância. Louve bem alto, vamos louvar. Diga que você ama Jesus. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Ele vive. Posso crer no amanhã. Nós podemos crer no amanhã. Dá uma salva de palma bem forte para esse Jesus, porque ele vive. Oh, como é gostoso falar de Jesus. Como é gostoso sentir a presença de Jesus. Aleluia. Vai ter ali um almoço para toda a igreja. Aleluia. Nós vamos estar em comunhão ali. Vamos encerrar esse culto. Meu Deus, a glória de Deus se faz presente nesse lugar. Aleluia, levanta as mãos para o céu. Aleluia. Senhor meu Deus, aqui está a tua igreja. Senhor meu Deus, nós ouvimos a palavra que foi ministrada nessa noite. Nós como igreja, Senhor, decretamos o domingo na vida desse irmão, dessa mulher. Decretamos, Senhor, que o choro vire em alegria e que testemunhos venham ser testificados em cima desse altar para glorificar o teu nome, Jesus, e dizer que tu vive. Senhor meu Deus, leva cada um para a sua casa, debaixo das tuas mãos santas, livrando de todo mal. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Faça com a sua mão assim, aleluia. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja. E a igreja diz: aleluia, glória a Deus. Estou despedido em nome de Jesus. À noite tem o culto às 7 horas da noite. Amém? 7 horas para orar, 7h30 começa o culto.